Agora sim. Então tá bom, irmãos, curva a sua cabeça. Grande Deus e eterno Pai, tua palavra que é viva e eficaz e mais poderosa do que uma espada de dois gumes, que ela venha falar no nosso coração, que venhamos ter a revelação do teu Espírito Santo nesse instante. Revela a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus diz, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: no entanto, como está escrito, dá para ler aí, pessoal? Mais ou menos, né? Eu vou ajudar aqui. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs, ou seja, preparou para aqueles que o amam. Olha que poderoso. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e ninguém imaginou. Não importa o que você imaginou, ainda Deus tem preparado algo maior para você, diferente para você. E aí o texto continua e diz assim: porém Deus todavia o quê? O revelou. Deus todavia o revelou. A quem? A nós. Quer dizer, nunca ninguém viu, nunca ninguém ouviu, mas Deus revelou para você. Diga, Deus revelou para mim. A nós. Por intermédio de quem? Do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Presta atenção, vou dizer uma coisa para você. Existe a diferença entre você conhecer a palavra e entre você ter a revelação da palavra. O conhecimento, você pode ter conhecimento histórico, conhecimento teológico, conhecimento profundo ou raso. Você pode compreender a palavra de Deus como um estudioso, como um professor, mas a Bíblia diz que não basta você conhecer a palavra, estudar a palavra, você precisa ser revelado. Precisa ser revelado. Quem lembra das máquinas de fotografia que tinha filme? Quem lembra? Nós somos velhos, né? Nós somos velhos. Então, vocês lembram do filme? Aquele filme precisava ser o quê? Revelado. Se você pegasse o filme e olhasse assim contra a luz, dava para você ter uma noção da imagem? Dava, não dava? Sim ou não? Tem alguém que nunca viu um filme fotográfico? Levanta a mão assim, quem nunca viu um filme fotográfico? Todo mundo já viu, né? Todo mundo já viu. Já viu, Estevão? Um filme fotográfico? Você deve ter visto, né? Você nunca viu um filme fotográfico. Viu, Alejandro? Um filme fotográfico? O Alejandro viu, você não viu? Já viu? Viu? Então tá certo. Então, você vê, mas você não vê a cor. Você vê a cor da fotografia? Você vê os detalhes? Não, precisa ser o quê? Revelado. A palavra revelação significa justamente o seguinte: descobrir o véu. Quem já viu nas novelas, nos filmes, aquelas mulheres de véu? Aí, quando vai casar, o marido tira o véu dela. Conta a tradição que até no dia da noite de núpcias lá fora, lá nos outros países lá, né? Asiáticos, lá naqueles lugares lá, o marido não conhece a mulher, porque não pode tirar o véu. Mas no dia da noite de núpcias, tira o véu. Aqui no Brasil, né? Mas tira o véu. E significa que isso é o quê? Revelação. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas leem, elas estudam,
mas elas não têm a revelação. E a revelação vem através de quem? Do Espírito Santo. A revelação acontece quando aquilo que você está lendo arde em seu coração, abre os seus olhos e você não apenas compreende, mas aquilo muda a sua vida, muda o seu pensamento, muda a forma de você ser, porque você teve a revelação. E essa revelação vem do pastor? Essa revelação vem de um estudioso, de uma aula de teologia? Essa revelação vem por quem? Pelo Espírito Santo, mas alinhada com a palavra de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que sem a revelação, você nunca vai entender o favor de Deus para a sua vida. Você precisa ter a revelação, porque senão, fica aquele negócio. Você sabe que Deus te ama, mas isso não muda nada a sua vida. Eu vi um vídeo essa semana na internet de uma mulher que estava para se jogar do prédio. E a pessoa estava gravando e a outra pessoa então estava gritando para ela: não se mate, Jesus te ama. Não se mate, Jesus te ama. E ela conseguiu fazer com que aquela mulher retrocedesse. Às vezes você sabe que Jesus te ama, você sabe do favor de Deus, mas isso não muda nada a sua vida. Então isso não teve a revelação do quê? Do Espírito Santo. Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas ela é presa nos seus próprios erros e pecados, porque ainda não teve a revelação. A revelação do favor. Se não tem a revelação, você entende, mas você não desfruta. Amém, gente? Se você não tem a revelação, você até entende, mas você não desfruta. O próximo texto diz assim: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser quem? Do homem que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos sempre pedir a revelação do Espírito Santo, para que você possa entender. E o que nós vamos falar agora é algo que precisa de revelação. Você pode até compreender com a sua mente, mas se não for revelado, não vai ter mudança na sua vida. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, me dá a revelação da tua palavra. O próximo texto diz assim: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então veja bem, Deus fez um jardim, colocou o homem lá e deu tudo para ele, menos o quê? Menos o quê? Uma árvore. Ele disse: de toda árvore você vai comer, menos da árvore do conhecimento. Conhecimento do quê? Do bem e do mal. Por quê? Porque apenas a Deus pertencia o conhecimento do bem e do mal. E o mal não contamina Deus. Diferente de nós, nos contamina. Então, quando Deus disse assim: certamente você vai morrer, Ele não estava jogando uma maldição no homem, mas Ele estava dizendo assim: não tome veneno, que se você tomar veneno, você vai morrer. Isso é maldição? O que é? É uma verdade, não é? Eu preciso jogar maldição para você tomar um veneno e morrer? Basta você o quê? Tomar o veneno. Então, Deus disse assim: se você comer, você vai morrer, porque você não pode conhecer o bem e o mal e não se contaminar com ele.
Mas a Bíblia diz então que o homem foi lá e tomou do fruto e comeu. Você sabe da história, né? Veio a serpente, convenceu a Eva, aí a Eva comeu, deu para o homem. É por isso que até hoje a culpa toda é da mulher, amém? Não é não. Então o que acontece? Comeu e deu para o homem, e o homem comeu também. E quando eles comeram, aconteceu algo surpreendente. Olha só o que aconteceu. O próximo texto. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas para si. Olha, coseram aqui não é cozinhar, tá? O verbo coser aqui é costurar, tá? Então eles pegaram as folhas de figueira e costuraram. Por que eles costuraram? Porque eles viram que eles estavam nus. Mas ele já não estava nu? Estava. Mas aqui a nudez é a referência do pecado. Até hoje a nudez é referência de pecado, sim ou não? Né? Então você vê uma prostituta, normalmente ela está mostrando a sua nudez, que é referência ao pecado. Até hoje é assim, não é? Então a nudez até hoje é referência ao pecado. Então naquela ocasião a nudez era referência ao pecado. Então o que eles viram? Eles viram a nudez? Eles perceberam o quê? Eles perceberam que eles tinham o que, gente? Pecado. Eita máscara. Veja a hora, irmão. Que acabar eu vou pôr fogo na minha, amém? Sim ou não? Então eles perceberam que eles estavam em pecado. E quando eles foram lá e costuraram a folha da figueira, eles estavam então fazendo o quê? Tentando cobrir o seu pecado. Sim ou não? Quem está comigo? Está dando para entender? A nudez é referência ao pecado. Então, eu estou em pecado, eu vou cobrir o meu pecado com a folha da figueira. Eu vou costurar a folha da figueira e vou cobrir o meu pecado. Assim, você não vai ver o meu pecado. Eva, você não vai ver o meu pecado. Adão, você não vai ver o meu pecado, porque o meu pecado está coberto. Agora, se você fazer um vestido de folha de bananeira, o que vai acontecer no outro dia? Vai dar certo? O que vai acontecer? Dá certo, irmão? Você fazer um vestido de folha de bananeira, vai cobrir alguma coisa? Vai tampar alguma coisa? A hora que você sentar vai acontecer o quê? Vai ver tudo, sim ou não? Então, aqui a folha de figueira, a costura da folha, representa o nosso próprio esforço para que a gente venha, então, esconder as nossas falhas, os nossos pecados. E normalmente, você pode ver uma pessoa falando da outra, quando ela é muito malandra, né? Isso aí acontece muito em velório. O sujeito está lá, vai falar do defunto, fala assim, era um homem bom, ele tinha 3 mulheres, mas para a mulher dele de verdade não deixava faltar nada. Ele era mulherengo, ele ia, ficava semanas fora, mas ele ajudava tanta gente, dava tanta cesta básica. O que é isso, irmãos? Folha de figueira. O que é isso? É tampar o sol com a peneira, é tentar fazer com que as obras venham justificar a nossa vida. Eu tenho um problema, sabe? Eu tenho uns pecadinhos aí, eu minto, eu dou umas escorregadas aí, mas poxa vida, eu ajudo tanto na igreja, poxa vida, eu faço tantas coisas boas, eu ajudo tantas as pessoas, eu oro, eu jejuo,
eu dou uma pecadinha, mas, por outro lado, eu também faço coisas boas. O que é isso, irmãos? Folha de figueira. A gente tentar compensar a nossa vida com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos. Quem está entendendo? Aí o que aconteceu? Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. Deus descia todo dia para conversar com eles. Mas agora, eles o quê? Se esconderam de Deus. Por quê? Porque eles estavam nus. Quando você está pelado na sua casa, toca a campainha, e você espia e vê quem vai atender. Você atende a pessoa pelada? Não? Você se enrola na toalha para atender a pessoa? Não também, né? O que você faz? Você vai por roupa. Deus chegou. E eles estavam com roupas inadequadas. Eles estavam vestidos do quê? Do que, irmãos? Folhas de figueira. A mesma coisa. Só que aí eles se esconderam. Por que nós nos escondemos de Deus muitas vezes? Por que as pessoas não querem saber de ouvir a palavra? Não querem saber de vir para a igreja? Você chama a pessoa, ela resiste para vir, para estar na presença de Deus. Por quê? Porque ela quer vir para a igreja vestida de folhas de figueira. E ela sabe que a hora que chegar aqui, essas folhas de figueira vão colocar à mostra tudo a nudez dela. Quem está entendendo? E o que são as folhas de figueira? São as nossas atitudes de sermos merecedores, sabe, de tentar ser alguma coisa. O que Adão e Eva fez? Eles tentaram ser alguma coisa melhor para se apresentarem diante de Deus. Mas o problema é que eles tinham consciência que aquilo lá não estava tampando nada, e que Deus viria a nudez deles da mesma forma. Então como que eles foram ficar diante de Deus? Escondido. Porque se eu ficar aqui, Deus vai ver a minha nudez. É por isso que a pessoa, quando ela vem para a igreja, ela não conhece o amor de Deus, ela vem, sabe, daquele jeito. E aí, às vezes ela fica incomodada, ela não se sente à vontade. É normal. Porque a cabeça dela está acusando ela. Você está nu diante de Deus. Você tem pecado, você tem coisa para se acertar diante de Deus. E aí então, um outro texto, Deus fala assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Tive medo. Existia medo no universo, irmãos? Não. Mas agora o homem já não podia mais ficar diante de Deus, porque ele se sentia incomodado. É igualmente quando nós estamos diante de Deus e a nossa mente fica nos culpando. Você está isso aqui de errado. Sua vida está errada. Você tem que acertar isso aqui na sua vida. Você não pode orar porque alguma coisa está faltando em você. Tem alguma coisa errada em você. O que Adão estava sentindo era justamente o que nós sentimos quando nós olhamos para nós. Sim ou não? Então nós colocamos roupa para ficar mais bonito. Mas se a gente se olhar no espelho, em determinadas épocas da nossa vida, nós não vamos achar nada bonito, se tiver sem roupa. Sim ou não? É por aí. Quando você se olha,
Quando você olha para você mesmo, você não vê nada bom. E aí você tem medo de Deus, você tem medo das coisas dele, você tem medo de se envolver com ele, você tem medo da igreja. Por quê? Porque você não quer que as pessoas vejam e que Deus veja os seus defeitos. Quem está entendendo? E aí nós temos medo. Agora, medo do que Adão estava lá? Adão e Eva estavam com medo de quem? De quem, irmãos? De Deus. Por quê? Porque Deus falou o seguinte: se você comer, você vai morrer. E eles morreram? E quando eles viram Deus, o que eles pensaram? Deus falou que eu ia morrer. Eu não morri, agora Deus chegou aqui. O que Deus vai fazer comigo? Deus vai me matar porque eu peguei algo que pertencia a Ele. Eu estava na célula essa semana e eu perguntei assim: escuta, se você quem tem medo de morrer? Aí uma pessoa falou assim: eu tenho medo de morrer porque eu tenho medo do diabo. E na verdade, eu disse para ela: não é que você tem medo do diabo, você tem medo de morrer e não ser aceita por Deus e Deus te mandar para o inferno. É o medo que nós temos de não sermos aceitos por causa da nossa vida, por causa das nossas falhas. Então, quando nós temos medo de não sermos aceitos, o que nós fazemos? Nós nos escondemos. Por que muitas pessoas deixam de vir na igreja e você fala para elas: vamos para a igreja, vamos para a igreja? O que ela fica fazendo na casa dela? Fica assistindo Faustão? Está passando Faustão ainda? Tá, irmãos? Ainda passa Faustão? Que lixo, né, irmãos? Então vai assistir Fantástico, vai assistir não sei o que, vai assistir não sei o que lá. Ela ficou em casa para assistir isso? Ela ficou em casa para quê? Para se esconder, porque ela tem medo. Muitas vezes ela tem medo de ser confrontada, tem medo de ser mudada, porque não conhece o amor de Deus. Quem está entendendo? Tem medo de Deus, tem medo de ser castigada. Então tudo que ela faz é pelo medo, não pelo amor, mas pelo medo. Eu prego porque senão Deus vai cobrar de mim. Eu canto porque senão Deus vai cobrar. Eu dou o dízimo porque senão Deus vai cobrar de mim. Eu vou para a igreja porque senão o diabo vai destruir a minha vida. Então a relação dela com Deus é o quê? É o medo. Agora, o que Deus fez aqui no próximo texto? E fez o Senhor o quê? Fez o Senhor Deus o quê? Vestimenta do quê? De peles para Adão e sua mulher para os vestir. Para Deus fazer vestes de pele, o que ele teve que fazer? Ele teve que matar um animal. O texto não fala aqui que é um cordeiro, mas lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui a Bíblia diz que Deus matou um animal que eu acredito que foi um cordeiro. E quando você mata, o que sai da pessoa? Para você tirar a pele de um animal, o que acontece? É derramado o quê? É derramado sangue. Você imagina que nunca alguém tinha morrido, nunca um corpo tinha apodrecido, mas Deus disse assim: você vai morrer, mas não vai ser agora, você vai começar a morrer a partir de agora. E é justamente assim, a partir do momento que nós nascemos, no primeiro dia de vida, nós já estamos o quê? Morrendo. Você está nascendo, você está lá dentro da barriga da sua mãe, mas a partir do momento que você nasce, você já começa a contar os dias da sua morte. Sim ou não? Não está lá no atestado de óbito, viveu lá 95 anos, tal. Por quê? A partir do momento que você nasce, conta os dias para a sua morte. Então o homem não morreu imediatamente, mas ele iria morrer. Mas no lugar dele,
enquanto o homem estivesse vivo, ele não poderia se apresentar diante de Deus, porque ele estava o quê? Nu. Você vem nu para a igreja, irmão? Não. Já pensou? Eu começar a perceber, se você começar a perceber que você está vestido, que você está de roupa, você já fica incomodado. Você quer estar à vontade, com uma roupa à vontade, sim ou não? Principalmente mulher, se ela percebe que está aparecendo alguma coisa, ela vai começar. Sim ou não? Ela não fica, o quê? À vontade. Agora você imagina diante de Deus. Você acha que nós vamos ficar à vontade? Não. Então o que Deus fez? Deus matou um animal, simbolizando Jesus que iria morrer por nós. E derramou o quê? Sangue. Ele estava dizendo assim: não adianta você costurar folhas de figueira, eu vou ver. Agora, se você matar, derramar sangue, aí você vai ter uma roupa para se vestir. Eu não vou ver diretamente a sua nudez, mas eu sou Deus, eu vejo que você está nu, mas você não percebe que você está nu. Dá para entender? Então Deus matou aquele animal para que o homem pudesse então ainda estar na presença de Deus. E a partir daquele dia, toda vez que a roupa ficava gasta, o que eles faziam? Matavam o animal para poder se vestir, para poder então poder chegar diante de Deus. Mas para matar, derramava-se sangue. Você tem que ter revelação, senão você vai entender, mas não vai receber a revelação. Agora vamos lá, o outro texto diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Irmãos, havia uma sentença: toda alma que pecar, essa morrerá. A morte entrou a partir do momento em que o homem pecou. E esse pecado foi passando de geração em geração. Agora, para que esse pecado fosse interrompido e o homem se chegasse diante de Deus, era necessário que Deus não visse o pecado do homem, mas Deus via, porque o sangue do animal que simbolizava a vida, ele era morto, ele era derramado no lugar da alma, da vida do homem. Só que o homem morreria da mesma forma, porque o sangue do animal não pode estar no lugar do homem. Mesmo o animal inocente não poderia, mas pelo menos com as vestes, com a pele do animal, o homem poderia ainda se chegar diante de Deus e não sentir-se que estava totalmente nu, totalmente aparente no seu pecado. Quem está entendendo? Então, ele sacrificava. Então, o que simbolizava isso, irmão? Simboliza o seguinte: imagina o seguinte, que você tem uma dívida no banco, 10 mil reais, no cartão de crédito. 10 mil. E todo mês o banco não te cobra, o banco não protege o teu nome, o banco não entra com uma ação contra você. Mas você não tem os 10 mil, você tem só o juro. Você vai lá e paga o juro do cartão. A sua dívida acaba? A sua dívida continua. Assim foi que o homem foi fazendo durante milhares de anos. A dívida do homem continuava com Deus. Antes Deus descia para falar com o homem, mas agora Deus não descia mais. Lembra que ele desceu para andar no jardim? Ele não descia mais. O homem precisava chegar na presença dele, ter um relacionamento com ele, mas ele precisava chegar vestido. Então por isso ele matava o animal, para que a sua aparência diante de Deus, para que ele tivesse a ilusão de que ele estava sem pecado. E é mais ou menos isso que nós fazemos quando nós achamos
que fazendo alguma coisa, nós somos merecedores de estar na presença de Deus. Tudo que você faz achando que merece estar na presença de Deus é folha de figueira. Mesmo que você se esforce e você obedeça, essa obediência diante de Deus é pele de animal. Porque você fala assim: eu não me prostituo, eu não vejo coisas erradas, eu faço tudo direitinho, eu sou uma pessoa certinha. Você está obedecendo, Essa obediência diante de Deus é como pele de animal. Você se sente à vontade porque a tua consciência não te acusa, mas Deus olha para você e vê pecado em você. Mas diante de Deus está tudo certo, porque você nem lembra a última vez que você mentiu, a última vez que você desejou, a última vez que você passou alguém para trás. Isso já ficou para lá faz tempo. Agora você está obedecendo, agora você não enche a cara mais, não usa droga mais, você é obediente. Aí você chega diante de Deus pela sua obediência. O que é isso? Pele de animal. Deus olha para você e vê o seu pecado. Aparentemente você se sente à vontade, mas Deus está vendo o seu pecado. Primeiro, você tenta chegar diante de Deus com as suas obras. E segundo, você tenta chegar de Deus com a sua obediência. Primeiro, a folha de figueira. A folha de figueira representa obras. Diga assim: a folha de figueira representa obras. Agora diga assim: a pele de animal representa obediência. São duas coisas bonitas, mas isso não é o suficiente para se chegar diante de Deus. Ainda assim, Deus vê em nós pecado, Deus vê em nós falhas. O que aconteceu? A partir daquele momento, Adão teve filhos, e teve pessoas, e teve cidades, e teve muita gente. E eles aprenderam que precisava o quê? Tinha que o quê? Derramar, tirar a pele e se vestir para chegar diante de quem? De Deus. Então, estava tudo bem, mais ou menos tudo certo na cabeça deles. Mas Deus ainda era inimigo do homem. Quando nós chegamos diante de Deus pelas obras, diante de Deus pela obediência, Deus nos rejeita. Se você acha que pela sua obediência Deus te aceita, ainda assim existe rejeição. Se você acha que pelas boas obras, pelas boas atitudes, por aquilo que você faz, e Deus te aceita, existe rejeição. Mas havia um homem, vamos lá, a história de dois homens que a Bíblia diz que é Caim e Abel, que você conhece. Quem conhece a história de Caim e Abel? Amém? E diz assim: Abel tornou-se pastor do quê? E Caim, passando algum tempo, Caim trouxe o quê? Do fruto, o quê? Ao Abel, por sua vez, trouxe o quê? As partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam sacrificando. Só que um levou um animal. Deus matou o que no Éden? Um animal. E outro levou o que? Hortaliças. Levou frutas. Levou verduras. Dois homens e duas formas de se chegar diante de Deus. Lembra que Deus descia antes para falar com o homem? Agora o homem precisava o quê? Se chegar diante de Deus. O homem precisava se chegar diante de Deus. Ele precisava fazer alguma coisa para ser aceito. Antes não, ele era aceito. Mas agora ele precisava fazer alguma coisa para ser aceito. Próximo texto diz assim: e o Senhor aceitou com agrado o quê? Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu o seu rosto e
se transtornou. Olha aqui o que aconteceu. Por que que um foi aceito e o outro não foi aceito, irmãos? Porque Abel levou sangue e Caim levou frutas e verduras. Mas só por isso? Deus gosta de churrasco, é por isso? Não. Presta atenção. Lembra, Adão e Eva, quando eles pecaram, o que que eles fizeram para cobrir a nudez deles? Costuraram folhas do quê? De figueira. Então eles trabalharam. Eles se envolveram. Eles fizeram roupas para se cobrirem. Agora, Abel e Caim foram oferecer um sacrifício diante de Deus. Naquela oportunidade que eles estavam com as roupas de figueira, Deus aceitou Adão e Eva ficar na frente deles? O que que Deus fez? Matou um animal e deu roupas do que para eles? De pele. Quem está comigo diz amém. Se você não tiver revelação, irmão, você tem que prestar atenção e ter revelação. Roupas de pele. Agora, quando Abel chegou diante de Deus, ele levou um animal, assim como Deus escolheu um animal. Deus escolheu um animal e matou. E Abel levou um animal e matou. Agora, Caim não. Caim levou folha de figueira. Como assim, pastor? Caim levou hortaliças. Qual que é a diferença de um pastor de ovelha e de um agricultor? O pastor de ovelha, ele que faz a ovelha da cria, é a ovelha da cria, não dá? Entre elas, sim ou não? Ele rega a ovelha para a ovelha crescer a lã? Não. O que ele faz? Ele não faz nada. Ele simplesmente pega um cordeirinho lá, uma ovelha e um cordeiro lá, e põe os dois juntos, e eles tchaca-tchaca na buchaca, aí nasce uma outra ovelhinha, sim ou não? Não é assim? E nasce outra, e ele leva para pastar, e de noite ele traz para dentro do aprisco. É assim, não é? E o agricultor, o que ele faz? Tem que ralar, sim ou não? Ele tem que trabalhar, ele tem que preparar a terra, sim ou não? Ele tem que arar a terra, fofar a terra, e Caim tinha que fazer isso. E não era só isso, a Bíblia diz que a terra estava maldita por causa do pecado. E no meio da lavoura de Caim nascia o quê? Espinhos. Deu trampo para ele fazer essa colheita, não deu? Ele não teve muito mais trabalho do que Abel? Sim ou não? Ele não ralou muito mais? Sim ou não? Aí imagina, Abel vai lá e fala assim: aquele ali eu vou levar para Deus. Eu só vou engordar um pouquinho mais ele. Vou deixar ele mais reservado. E ficava só o quê? O dia inteiro, irmãos. O que ele ficava fazendo? Olhando para o cordeiro. Sim ou não? E Caim? O que ele ficava o dia inteiro? Ralando. Ralando. Sofrendo. Sim ou não? Quando eles foram levar a oferta, Abel foi tranquilo. Pegou o bichinho, pôs uma cordinha e foi levando, e a ovelha, coitadinha, não tem noção de nada, foi seguindo. Às vezes nem precisava pôr, porque a ovelha segue o pastor, não é assim? Até hoje é assim, a ovelha segue o pastor. Agora o coitado do Caim teve que fazer o quê? Colher, pôr nas costas, e pôs um monte, porque fruta não faz volume. Então ele fez um altar lá e levou para Deus. Suou. Abel nem precisou suar, só levou. E Caim sofreu para levar. O que representa Caim, irmãos? O nosso próprio
Hã? Esforço. Caim representa o nosso próprio esforço. Eu vou fazer força para ser pastor. Eu vou fazer força para pregar. Eu vou fazer força para ser um bom marido. Eu vou fazer força para prosperar. Eu vou ralar, eu vou dar o meu melhor, eu vou ficar a noite sem dormir, eu vou orar, eu vou jejuar. Não que isso não seja bom, isso é bom. Mas aí eu vou pegar tudo isso e vou levar diante de quem? De Deus. Agora Deus tem que me aceitar, porque eu estou fazendo tripas de coração por causa da minha família. Agora Deus tem que me aceitar, porque eu estou ralando, eu mereço ser promovido, eu mereço ter uma vida melhor. Deus vai, algo tem que acontecer, não é possível que Deus não me abençoe. Eu vou lá, eu vou fazer, vou acontecer e pá, coloca diante de Deus. Aí tem um irmãozinho que lê a Bíblia e fala assim: Senhor, é só pela tua misericórdia, eu não dou conta não. Eu não dou conta de ser pastor, eu não dou conta de trabalhar, eu não dou conta de ser um bom pai, eu não dou conta, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Ele só faz isso. Eu só preciso da sua misericórdia. Quem ele é? Abel, que levou o cordeirinho. O cordeiro representa quem? Jesus. Ele não olha para o seu esforço. Ele olha para quem? Ele olha para quem? Fala, Jesus. Grande máscara. Ele olha para Jesus. Ele fala assim: eu não tenho condições de vencer esse problema, a minha própria vida, de mudar, mas eu tenho Jesus. E aí ele chega diante de Deus. Abel e Caim. Aí Deus aceita quem? Deus aceita aquele que levou Jesus? Ou Deus aceita aquele que levou hortaliças, que levou o seu suor, a sua capacidade, a sua condição? Quem Deus aceita? Deus aceita quem? Deus aceita aquele que leva Jesus. Aquele que vai diante de Deus com Jesus, porque Ele é o Cordeiro. E rejeita aquele que acredita que vai pelo seu próprio merecimento, pela sua própria condição. E aí, quando aquele que chega diante de Deus e falando: eu tenho feito, eu tenho lutado, eu tenho conseguido, é por isso que muita gente desanima e vai embora da igreja. Não acontece para essa pessoa. E ela olha que para outra acontece. A outra tem um monte de defeito, a outra tem um monte de dificuldade, a outra não é tão santa assim, tem um monte de coisa que está sabendo, mas ela vai lá e ela recebe. E a outra que é certinha, não recebe. Ela consegue ficar no mesmo lugar? A Bíblia diz que Caim fez o quê? Se enfureceu o seu rosto, porque ele se sentiu rejeitado. Ele se sentiu rejeitado. Ele disse assim: Deus não me aceita, mas aceita Ele. Deus não me aceita, mas me aceita Ele. E aí, irmãos, essas pessoas dentro da igreja, elas ficam com raiva de quem? Do outro irmão. Sabe por que um fala mal do outro? Sabe por quê? Não é porque ela vê defeito no outro, não. Ela vê que Deus está abençoando ela, a outra, e não está abençoando ela. Aí ela começa a falar mal do outro. O que Caim fez com Abel? Quem lembra? Matou. Falou assim: vamos lá no campo. Chegou no campo e matou Abel. Mas por que ele matou Abel? Porque ele achou assim: eu fiz tanto para merecer e não recebi. E ele que não fez nada, ele o quê? Recebeu. Eu fiz tanto e não recebi. E ele que não fez nada, recebeu. Só que tem um detalhe: um levou o cordeiro que representa, e o outro levou o seu próprio esforço, a sua própria capacidade. Pula o texto, André. O outro diz assim, o autor de Hebreus: pela fé o quê?
Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Preste atenção. Deus olhou, Abel olhou e falou assim: eu vou levar um cordeiro, mas eu não fiz esforço nenhum para criar esse cordeiro. Ele nasceu sozinho. Eu peguei lá do meio do mato, ou meu pai me deu. Ele nasceu sozinho. Agora é ele que eu vou oferecer? Eu vou oferecer e Deus vai aceitar. Porque Deus vai me aceitar não por causa de mim, mas porque Ele quer um cordeiro. Porque o pai falou que quando ele pecou, Deus foi lá e matou um cordeiro, matou um animal, derramou sangue e deu as peles. Então eu vou fazer a mesma coisa, porque é isso que Deus quer. Ele usou o quê? A sua fé. Diga, Abel teve fé. Diga, Abel teve fé. Amém? E o que você precisa ter, irmãos? Fé. Para não confiar em quê? No seu próprio, mas confiar em quem? No Cordeiro. Que é quem? Que é Jesus. Aí o outro texto diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você transtornou o seu? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A rejeição criou o que no coração de Abel, de Caim, que nós estudamos semana passada? A amargura. E a amargura gera o ressentimento. Um coração amargo fica remoendo os acontecimentos. Então, como ele ficou amargo e ficou remoendo os acontecimentos, ficou ressentido, ele queria destruir a vida do irmão dele, porque ele não se sentiu aceito. Mas o que Deus falou para ele? Volta lá e olha: por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? O que era o bem? Não, isso. Se você fizer o bem, não será aceito? Dá para ler lá, pessoal? Vocês estão vendo? O que é o bem que Deus está falando para Caim? Volta lá e traz o quê? Deus estava falando: volta lá e pega um cordeiro. É um cordeiro que eu quero sangue, eu quero que você se vista de pele, é isso que eu quero. Volta lá. Abandona o seu esforço, abandona a sua condição humana, abandona a sua capacidade, volta lá e traz Jesus. Se você trazer Jesus, eu vou te aceitar. Ou seja, se você trazer o cordeiro que representa Jesus, ele ia aceitar. Quem está entendendo? Agora, o que aconteceu? Ele fez isso? Não. Ele não levou. E ele foi aceito? Não. Quem que você precisa levar diante de Deus, irmãos? Jesus. Porque Jesus é o cordeiro que foi morto. E agora, você não se veste com a pele do cordeiro, mas você se veste com sangue. Você não vê, mas Deus, o diabo e os anjos vê. Você está manchado de sangue. E quando você chega diante de Deus, Deus não vê mais você, mas Deus vê o sangue que está em você. O próximo texto diz assim: e ele não cometeu pecado algum. Ele quem, irmãos? Diga, Jesus. Nem qualquer engano foi encontrado em sua boca.
quando insultado, não, quando sofria, não fazia, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Pelo texto você já entende. É o momento que Jesus estava na cruz, estava sendo insultado. A quem ele se entregava? Aquele está com letra o quê? Simboliza quem? Representa quem? Jesus, representa o Pai. Quem matou no Éden o cordeiro? O animal, para vestir Adão de pele. Quem matou? E a quem Jesus se entregou na cruz para fazer justiça? A Deus. A ira de Deus, os pecados nossos, Deus tirou de você e colocou em Jesus. Não sei como que Deus fez isso, mas Ele tirou de nós e colocou em Jesus. Ele tirou de nós e colocou em Jesus. E tudo que Jesus sofreu, a separação que Ele teve, a dor que Ele teve, tudo era para ser a gente. Mas Ele tomou o nosso lugar, porque a dívida era impagável. Deus, Ele deu a sentença que ninguém poderia cumprir. E aí tem que pagar com a vida. Nos Estados Unidos, em outros países, aí, em alguns estados dos Estados Unidos, em outros países, quando a pena é muito grave, qual que é a pena que é dada para a pessoa? Pena do quê? De morte. E qual foi a pena que nós recebemos? A pena de morte. Só que essa pena, ela não seria cumprida em nós, porque mesmo que nós morrêssemos, os nossos pecados continuariam, mas aí veio Jesus e morreu por nós. Ele foi o cordeiro que derramou o sangue por nós. Aqui no outro texto diz assim: e ele levou pessoalmente todos o quê? E em seu próprio corpo, olha que profundo isso aqui, sobre o, a fim de que morrêssemos para o pecado, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fomos curados. Então o que ele fez? Ele nos vestiu com seu sangue. E agora nós somos aceitos. Ele levou os nossos pecados, e quando nós nos chegamos diante de Deus, nós não podemos chegar baseados na nossa capacidade, no nosso crédito, mas nos chegamos diante dele por causa do sangue que foi derramado na nossa vida. Quem está dormindo, diga amém. Ó. Para terminar, vamos lá. Versículo 21, o próximo versículo. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrados pelas obras más que praticáveis. Aí o outro trecho. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Quando você leva Jesus com você, Deus não te culpa. Quando você leva Jesus com você, Ele te abençoa. O favor dEle vem sobre a sua vida. Agora o outro texto para nós encerrar. E de fato, permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, o que ouviste. Então, qual que é a condição de nós levarmos Jesus com a gente, do sangue estar na nossa vida? Se nós permanecermos na fé, firmes, alicerçados, sem
Se afastar o quê? Da esperança do Evangelho. Qual que é a esperança do Evangelho? Que Deus me aceita por Jesus. Eu não mereço nada, mas o favor de Deus está sobre a minha vida. Eu posso orar, eu posso falar, eu tenho pecado, eu tenho errado, mas a cada dia o Senhor tem trabalhado na minha vida para que eu seja mais abençoado, para que eu seja diferente. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Hoje foi um pouquinho extenso, mas é uma nova coisa aí que Deus tem trazido para nós. Feche seus olhos. Diga assim comigo: Senhor, eu preciso da tua revelação para entender plenamente o teu favor na minha vida. Eu não estou diante de ti pela minha própria justiça, por aquilo que eu faço, pelas minhas obras. Eu não estou diante de ti usando pele de animal, que representa obediência, que representa o meu esforço em ser uma pessoa melhor. Não, Senhor, eu estou diante de ti, estou levando Jesus comigo. O sangue dele está na minha vida. Então eu me apresento diante de ti. Não me apresento como Caim, mas eu me apresento como Abel se apresentou. Eu vou diante de ti pelo seu favor, crendo que o Senhor me aceita, não pelas minhas obras, não por aquilo que eu faço, mas o Senhor me aceita pelo sangue que está na minha vida. Eu não tenho mais culpa, eu sou inculpável diante do Senhor, e eu quero, ó Deus, uma transformação plena na minha vida, que o Senhor possa me transformar pela tua palavra, pela tua verdade em cada dia.